Boa tarde, sejam bem-vindos ao Cultura em Movimento da Rádio do Folclore de Portugal TV. Estamos no Porto, estamos com o NEFUP, Núcleo de Etnografia e Folclore da Universidade do Porto. Hoje vamos viajar aqui um pouco com, efetivamente, este grupo para dar a conhecer o projeto que já está em livro e em CD, que são as contradanças e as quadrilhas dorienses. Temos, para começar nesta conversa de hoje, o Luís Monteiro, que é o presidente e diretor artístico de dança do NEFUP. É licenciado em Educação Física pelo Instituto Superior de Educação Física do Porto, mestre em Ciências do Desporto, enfim, e é docente do ensino básico e secundário. Luís, iríamos começar como é que foi para o NEFUP efetivamente fomentar esta ideia, descobrir esta ideia, dar-lhe asas para a realizar e agora, efetivamente, depois de tratá-la, certificá-la, termos aqui a obra já pronta a ser conhecida. Obrigado. Em primeiro lugar, agradeço a disponibilidade por nos entrevistar e por poder também divulgar o projeto no qual estivemos envolvidos e um agradecimento por parte do Núcleo. Obrigado, nós também. Do NEFUP, dessa oportunidade. Bem, esta história de nos termos ligado às contradanças e quadrilhas é uma história que tem alguns anos e ela terá começado, eu diria, de uma forma quase ocasional, não é? Nós, aqui no grupo, já dançávamos a dança esporadicamente, assim, quase em jeito não era brincadeira, mas para experimentarmos a dança, sempre com o objetivo, de conhecermos mais danças, mas depois esta dança, de facto, ficou sempre ali uma coisa interessante, porque era uma dança marcada e não sei o quê, ficava ali sempre um bichinho. E houve uma altura em que, através de um contacto ocasional, tivemos a conversar com alguém de uma orquestra típica, uma orquestra tradicional da zona, penso que era de Nespereira, suponho que era os Finfas da Nespereira, se não estou em erro, e teremos conversado sobre a dança, se dançava ou não nos bailes, quem é que a dançava e tal, e foi-nos dito que raramente, às vezes existia, quando havia um marcador, portanto, nós não era certo, porque se não houvesse marcador não havia dança e tal, e dissemos, mas quando vocês fizerem e tal, avisa e tal. E há uma altura em que somos avisados por uma pessoa que também conhecíamos, por ele, e por uma pessoa que conhecíamos também de Alvarenga, que nos diz que vai haver um baile numa aldeia da Serra, uma aldeia chamada Noninha. Aí a gente vai haver um baile, e lá fomos todos com a expectativa, metemos no carro e tal, uma noite assim um bocado até chuvosa, não muito agradável, mas vamos lá com a expectativa de ver. E lá vamos pela serra acima, nevoeiro e tal, um bocado perdidos porque não conhecíamos sequer o lugar. E quando chegámos, encontramos de facto um baile numa escola primária que tinha sido desativada e onde de facto estava montado o espaço do baile. Logo aí foi logo um pequeno choque, entre aspas, porque quando chegámos sentimos o impacto de entrarmos numa viagem no tempo, já porque o espaço era assim estranho, uma escola primária. Segundo, ao entrarmos vemos que de facto o espaço estava bem dividido, as senhoras sentadas de um lado da sala, os homens do outro. Os bancos não eram bancos, eram fardos de palha que faziam, digamos que encostados à parede, onde as pessoas estavam sentadas, as mulheres, essencialmente os homens de pé, porque havia um bar no exterior em que os homens iam e vinham e tal. E de repente, aquilo para nós foi uma experiência muito, muito imersiva. De repente começamos a ver, há música, há várias danças, valsas, marchas, fadinhos e tal, e a coisa lá vai rolando, com o ritual dos homens irem convidar as senhoras para dançar. No final, as senhoras dirigiam-se todas para o mesmo sítio, cada grupo para o seu lugar. A divisão, claramente. Não há misturas, não havia todo o misturas. imaginário que se tinha, não é, dos bairros, estava ali presente, mas nos anos 90, portanto, no ano 90, eu não sei se terá sido já nos anos 2000, de certeza absoluta. Eu agora não estou a ver, mas foi em 2000 e muitos. E
E, portanto, aquilo para nós foi uma surpresa. Ainda há destas coisas. Bom, mas ok, já que estamos aqui, vamos vendo. É engraçado que nós dançámos sempre, achámos piada, dançámos sempre. Ninguém nos convidou, nem fomos convidados, nem convidámos ninguém. Não sentimos coragem de ir convidar ninguém, mas também ninguém nos convidou. Portanto, nós também íamos com alguns colegas do grupo. Portanto, elas também não foram convidadas. Portanto, basicamente, nós fomos tolerados naquele espaço. Mas havia a sensação de que sabiam que poderia lá ir alguém. Ou talvez porque o rapaz da orquestra terá dito qualquer coisa. Pelo menos tolerados de si. Não, ninguém nos tratou mal. Que já era bom. Já era bom. E a na altura a gente pergunta, mas vai haver ou não vai haver contradança? Vai, está aí o marcador. Diz-me o rapaz da orquestra. Está o marcador aí, portanto vai haver. E quando às tantas damos com uma coisa que é com o senhor, com os papeizinhos que está a distribuir aos bailadores. Com uns papéis pequeninos e tal, umas coisas brancas, não sabíamos se tinha alguma coisa escrita ou não, mas de facto estava a entregar uns papéis. E a partir daí depois a seguir recolhe algum dinheiro. Que é uma coisa também para nós, recolhe dinheiro, dá papéis, recolhe dinheiro, estranho. Mas continuámos na expectativa. E percebemos que, de facto, ele só estava a dar papéis a 7, neste caso, porque ele era o marcador, a 7 homens. E estes 7 homens, a seguir, há uma valsa. E estes 7 homens são os homens que vão dançar a seguir. E quando vão dançar a seguir, a gente percebe que, ok, já começou. Porque já tinham falado de uma coisa que era a valsa da forma. E a valsa da forma serviria, digamos, como ritual para o homem escolher a mulher com quem queria dançar a contradança. E, portanto, a valsa decorre, percebemos que mais ninguém se chegou à frente, portanto, a valsa foi dançada apenas por aqueles homens e por aquelas mulheres, e percebemos que a coisa foi uma valsa de uma duração relativamente limitada, e começa a contradança. Percebemos, então, que aqueles 8 homens estão a dançar a contradança, fazem, suponho que 2 contradanças seguidas. E aquilo para nós, depois perguntámos o porquê do dinheiro, e então percebemos que o dinheiro era para se pagar a contradança, porque a contradança era uma dança tão especial que era paga à parte à orquestra, e portanto os marcadores quase compravam verdadeiramente a dança. A dança. E pronto, aquilo para nós foi de facto uma grande surpresa, e ficou logo ali a ideia de fazer qualquer coisa. Entretanto, o tempo passou, estávamos envolvidos em outros projetos, espetáculos, e a coisa ficou um bocadinho ali na gaveta, à espera de um melhor dia. E depois desse dia chegou por 2 maneiras. Uma delas é porque íamos fazer um espetáculo sobre o Douro, que se chama um espetáculo Verdegar. E, portanto, este espetáculo obrigou-nos, de facto, a um olhar muito profundo sobre as tradições, sobre as danças do Douro, e, mais uma vez, tínhamos que tropeçar com as contradanças, não é? E, a seguir, através do projeto EDP Tradições, que foi um projeto também que foi lançado e os qual nós depois apresentámos na candidatura e tivemos o mérito e a sorte de sermos uma candidatura escolhida, o que quase que nos obrigou a fazer o projeto. Isso mesmo. Que já não tivemos salvação, tínhamos mesmo que o fazer. Pronto, e o projeto iniciou-se e depois tínhamos a opção o que é que íamos fazer com ele, se íamos fazer com grupos formais ou com grupos informais, e para percebermos de facto qual era o estado da dança, como é que ela ainda hoje estava na região. Porque, entretanto, percebemos que, do ponto de vista dos bailes informais, ela já não era tão presente, Isso mesmo. em detrimento daquilo que acontecia nos grupos formais, nos grupos folclóricos, onde de facto a dança ainda existia. E então tentámos fazer o registro, fizemos uma opção inicial por grupos formais, porque era o sítio onde a gente tinha a certeza que a dança ainda existia, mas ao mesmo tempo também sempre olhando para os grupos informais onde pudéssemos registar. Então fizemos um trabalho muito paralelo em que fizemos o registro em grupos formais e o registro em grupos informais. Claro que o número de registros formais em grupos folclóricos e arranjos folclóricos foi muito superior, porque de facto ainda existem muitos grupos que a interpretam, mas na nossa visão um bocadinho fugindo àquilo que era a matriz inicial da dança. Porquê? Porque, de facto, a obrigação da dança estar contida num determinado tempo leva a que os grupos tenham feito opções por algumas figuras coreográficas,
De facto, depois faz-se o ensaio para não se ficar mal também na fotografia quando se faz o espetáculo e, portanto, a dança acaba por perder aquele caráter repentista e espontâneo e improvisado, claro, que era, de facto, aquilo que nos seduziu quando a viu a primeira vez. E foi, digamos que aí o nosso percurso e a nossa ligação para chegarmos aqui, neste momento, ao livro e ao CD. Muito bem. O Luís foi responsável pela análise coreológica das contradanças e das quadrilhas. Sabemos que a coreologia é a ciência que registra, que serve para registar a coreografia por escrito, em forma de partitura. A minha pergunta era necessário recorrer a esta forma, a esta ciência, para certificar as coreografias? Dos grandes desafios que se colocou foi sempre o seguinte. Foi, ao conversarmos com... Porque, entretanto, neste processo, depois, se calhar, podemos ainda mais à frente falar um bocadinho sobre o processo. A parte da análise das danças foi apenas uma parte do problema, digamos que da nossa investigação. A outra foi também conversarmos com pessoas, fazermos entrevistas a marcadores, fazermos entrevistas a pessoas que de alguma maneira tinham tido algum contacto com a contradança, e ouvíamos sempre falar de que a contradança era uma dança muito longa, que era uma dança que demorava muito tempo, mas não era compatível com aquilo que a gente via nos grupos folclóricos, 3 minutos, 4 minutos, claro. Às vezes um bocadinho mais, mas havia ali uma certa incongruência entre aquilo que nos era dito e aquilo que de facto víamos na prática. Então, não era incoerência, porque não me chamavam incoerência, mas certa incongruência. Se demorava muito e agora só... Claro que a gente percebe que o festival obriga a um determinado tempo e, portanto, a dança não pode ser interminável. Mas falavam-nos sempre que era uma dança que tinha muitas figuras e que dependia muito do arsenal, do repertório que o marcador tivesse. E, de facto, quanto maior fosse o repertório, digamos que de passos e de movimentos, a dança tornava-se mais rica, mais longa. Claro que também nos diziam que cada marcador tinha, digamos, quase que as suas figuras, e que também tinha, quase que fazia questão de que essas se mantivessem um bocadinho no seu portfólio, porque podia-se, com isso, selecionar as pessoas que as dançavam e, ao mesmo tempo, também selecionar uma coisa que era importante, que era as mulheres com quem dançavam, por quem, de facto, fosse escolhido para fazer a dança, tinha, de facto, este privilégio de convidar uma senhora, e devia ser a pessoa com a qual eles gostariam mais de dançar, admito eu. E, portanto, esta questão de percebermos que havia aqui uma ideia que haveria muitas figuras que desapareceram ou que hoje já não são recorrentes, ou porque são fáceis demais, ou porque os grupos não os acham interessantes, ou porque, enfim, ou porque o marcador também deixou de as marcar, enfim. Começámos a perceber que haveria necessidade de fazer, de facto, o registro do maior número de figuras possível. Não estando muito preocupado com a anexação dessa figura a um determinado grupo, embora a gente no livro a faça por uma questão meramente de percebermos onde é que a registámos, mas estávamos muito mais interessados em fazer aquilo que era uma abrangência, dizendo, o repertório motor, hoje, o que nós conseguimos identificar, ainda conseguimos ver esta quantidade enorme de figuras que podem ser utilizadas pelo marcador. Eu não, quer dizer, por acaso devia ter isso de cabeça, quantas figuras é que nós conseguimos registar, mas eu diria umas dezenas. Eu não tenho, se calhar teria que agora as contar no livro, que elas estão lá registadas, não há problema. Mas eu diria que são umas dezenas, e quando falo dezenas estamos a falar de mais de 30 figuras, mais de 30 figuras coreográficas que teremos registado. Isto quer dizer que a dança é extremamente rica, tem de facto muitos movimentos coreográficos. Claro que quando agora vamos ver um grupo folclórico a dançar, a gente vê muitas vezes 4, 5, 6, 7, 8 figuras coreográficas distintas. No máximo, sim. Que são aquelas que o grupo se calhar adotou. E nós não nos interessava muito fazer um registro só do grupo, porque esse de facto o registro audiovisual existe e tal, e é interessante. Mas interessava-nos muito registar as figuras todas que encontrássemos, e a gente estava sempre à procura de uma figura diferente, uma maneira diferente de a fazer, que era para digamos que aumentarmos ainda o nosso glossário, que era aquilo que nos interessava. Por outro lado, também percebemos que a mesma figura
depois tem muitas vezes mandos diferentes consoante o marcador. Cada marcador tem o seu próprio léxico, ou seja, utiliza formas diferentes de mandar a mesma figura. O que para nós foi uma dificuldade, porque de repente a gente dizia ir ao centro, vai ao meio, tudo no meio. Quer dizer, tínhamos não sei quantas maneiras de... E esta é a figura mais simples, não é? Sim, mas depois havia figuras mais complexas que havia muitos marcadores que tinham a sua maneira própria de dizer. Isso para nós foi também um desafio, que era identificar a figura e tentar descrevê-la, mas depois em cada grupo dizer o marcador manda desta maneira. No fundo, dando liberdade a que cada marcador encontre a sua própria forma de o dizer. Porque, de facto, o livro, e se quisermos, o nosso projeto é sobre o marcador. Quer dizer, é sobre as quadrilhas e contradanças, obviamente, mas o foco, essencialmente, é no marcador, porque consideramos que aquilo que diferencia a dança não é a coreografia. A coreografia, obviamente, é interessante, mas há mais uma dança coreografada, como outra qualquer. É, de facto, a existência do marcador e as possibilidades infinitas que o marcador consegue ou pode conseguir trazer para a dança, tornando-a fácil, difícil, viva, mais lenta, mais adaptada aos bailadores menos experientes, mais rica se os bailadores tiverem mais competências. E, portanto, esse lado era o lado que, de facto, nos interessava muito trazer para aqui, que era o enfoque no marcador. Porque achamos que, de facto, o marcador é uma espécie, digamos que, entre aspas, uma espécie em vias de extinção na dança. Mandador. Marcador, mandador, exatamente. Muito bem, Luís, a propósito do NFUP, este projeto chegará às comunidades educativas? Essa é uma bela pergunta, porque eu acho que mais do que é uma coisa mais abrangente. Obviamente este projeto gostaríamos muito de o fazer e temos conversado muito sobre isso com muitas pessoas. Há um vazio, de facto, que neste momento temos, que é um vazio entre aquilo que é a educação formal e a educação da cultura tradicional. Há um vazio na escola. A escola, de facto, hoje não valoriza, se calhar também não é valorizado pelo Estado, enfim. Mas, de facto, a cultura tradicional e popular é muito desvalorizada no contexto educativo. E, portanto, as contradanças, de facto, e as danças, e os cantares, e as lendas, e as tradições, hoje é um desafio enorme conseguir que a escola tenha um olhar sobre isto. As possibilidades, hoje nós vemos que as possibilidades a nível de currículo não existem muitas. Existem ao nível de quê? Essencialmente das atividades de enriquecimento curricular no primeiro ciclo, ou então, de facto, uma alteração muito grande dos paradigmas que acontece. Mas é, claro, uma exigência hoje fazermos. Se pensarmos em coisas práticas, eu já fiz contradanças com meus alunos na escola e resultou muito bem. Ou seja, não é difícil e é muito fácil, de facto, a adesão dos alunos, desde que, obviamente, seja uma coisa preparada para o contexto. Mas da nossa parte, existe muita vontade de fazer algum trabalho, particularmente com os municípios, em que seja oferecido, até envolvendo também os grupos folclóricos, que seja oferecido alguma coisa e que seja, de facto, feita alguma coisa nas escolas do primeiro ciclo, que é onde eu acho que ainda existe alguma liberdade. Diria que liberdade. Porquê? Porque não existem exames, não existe a pressão dos exames, ainda há alguma liberdade do currículo que permite abordar as coisas. Eu penso que ainda haverá uma possibilidade no primeiro ciclo de se implementarem projetos de cultura tradicional e popular, onde as contradanças e as quadrilhas e outras danças deverão ter o seu lugar. Esta, em particular, porque existe um mandador, ainda seria mais interessante e mais pertinente fazer. Claro que sim.
Bom, deixamos então agora o Luís descansar um bocado e vamos ver um dos temas executado pela orquestra que vai, digamos assim, caracterizar esta nossa conversa de hoje aqui no NFUP. Nós já voltamos. Até já. Cultura em Movimento está de volta, depois de termos escutado este belíssimo tema pela orquestra do NFUP. Agora vou conversar com a Helena Queiroz, que é vice-presidente da direção do NFUP e gestora do projeto Contradanças e Quadrilhas Dorienses. É licenciada em Línguas e Literaturas Modernas. É mestre em Estudos Anglo-Americanos pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e docente do ensino básico e secundário. No NFUP tem várias funções diretivas e integra um elenco importante que é o elenco dos espetáculos e o grupo de pesquisa e criação. Foi responsável pelo trabalho de contextualização e tratamento das entrevistas efetuadas. Antes de avançarmos para este ponto que é importantíssimo referirmos, queria que complementarizasse um bocadinho aquilo que o Luís disse na minha primeira questão, que foi a forma como abraçaram este projeto. Foi, de facto, um projeto que foi surgindo no NFUP e que eu também fui puxando muito, porque, pessoalmente, a minha família é de Baião e, desde miúda, que ouvia falar das contradanças. A certa altura, portanto, fui ouvindo falar na família do mandador, em Baião dizia-se o mandador, depois em Sinfãs às vezes disse o marcador, e fui ouvindo falar disso e, portanto,
era já aqui uma coisa que me interessava investigar, porque eu conhecia bailes tradicionais que cheguei a frequentar, ainda se fazem hoje em dia, mais do lado de Sinfãs, mas eu cheguei a frequentar e sei que ainda há também do lado de Baião, e sendo assim comecei a procurar informação sobre contradanças e quadrilhas. Fui encontrando primeiro alguma coisa, uns vídeos informais, depois, a certa altura, aqui no grupo nós conseguimos um contacto, fizemos por ter um contacto dos Finfas de Nespreira, conversámos com eles e depois, como o Luís disse, nós fomos andando, tivemos este primeiro contacto com um baile, ficou-nos efetivamente a vontade de começar a estudar estas danças. Como, entretanto, o foco do nosso grupo também se virou muito para a zona do Douro Verde, porque começámos a pesquisar para um espetáculo que concretizámos, o nosso último espetáculo, Verdegar, que é sobre a região do Douro Verde. Nós começámos a fazer entrevistas, todo o espetáculo, além das fontes documentais e dos cancioneiros da região, começámos também a fazer entrevistas com testemunhos a pessoas que andariam entre os 70 e os 100 anos. E de toda essa região, desde Penafiel, Baião, Marco, Sinfãs, Rezende, e muitas dessas pessoas voltaram a falar-nos das contradanças e quadrilhas. Portanto, ficou ali o bichinho e nós decidimos, quando soubemos do projeto EDP Tradições, que iríamos tentar efetivamente desenvolver um projeto nessa área. Queríamos que fosse um projeto que abrangesse os dois lados do Rio Douro, porque, embora hoje em dia, a nível informal, só consigamos ver estas danças, só são dançadas em contexto informal do lado sul do Rio Douro, em Sinfãs, Alvarenga, Castro Daire. Nós sabíamos, e eu sabia por experiência familiar e do que as pessoas nos tinham dito, que estas danças tinham existido também do lado norte. Então, decidimos optar por fazer a recolha em 4 concelhos, o que também tinha a ver com o próprio projeto EDP Tradições, tinham que ser concelhos ligados ali ao Rio, 4 concelhos: Marco, Baião, Sinfãs e Rezende, de modo a que o que chegasse no fim fosse mais do que o que hoje em dia se consegue fazer a nível informal, fosse o que se consegue fazer a nível informal, mas também o que ainda existe a nível formal, porque ainda é da tradição, ainda está na memória das pessoas com quem falamos. E, por isso, este nosso foco foi também, não só para os grupos informais, mas também para os grupos formais e para os ranchos folclóricos dessa região. A nossa segunda fase, que o nosso projeto foi um dos que foi contemplado com uma extensão do programa EDP Tradições, seria investirmos agora muito, alargarmos aos locais em que a dança ainda é dançada em contexto informal e filmarmos mais essas danças. Nós já fomos fazendo isso, mas depois veio a pandemia e parte desse projeto, grande parte desse projeto, está por desenvolver. E o nosso livro está em stand-by, não é? Está em stand-by. O nosso livro centra-se na primeira fase do projeto, porque, como o Luís diz, queríamos abranger o que ainda se conhece de figuras coreográficas, de mandos, de marcações. Foi responsável pelo trabalho de contextualização e tratamento das entrevistas efetuadas durante o projeto. Como é que foi para si realizar todo este trabalho, a sua envolvência? Primeiro, eu fiz esta parte final de condensar o que as pessoas nos deram. Isso mesmo. Mas
isto foi um projeto que foi feito por uma equipa muito grande. Nós aqui somos aqueles que sistematizaram a informação, mas na fase das entrevistas e das gravações e dos registros, nós tínhamos uma equipa de filmagens que trabalhou connosco e depois fez um documentário sobre o projeto, e tínhamos elementos do NEIFUP que tiraram fotografias, que foram recolhendo informação, que foram fazendo transcrição das entrevistas e, portanto, o trabalho que eu fiz foi só condensar essa informação. Isso mesmo. Mas, efetivamente, fui eu que fui conduzindo as entrevistas. E foi um processo riquíssimo. Nós ouvimos marcadores, porque achamos que são eles os detentores deste saber. Não é só o saber dançar, tem que se saber dançar, mas tem que se estar também um bocadinho fora da dança para ser capaz de, no momento certo, marcar a dança e se for preciso, corrigir e mandar tudo ao meio para que os pares se agrupem outra vez e se consiga prosseguir. Era essa, eu vou interrompê-la, era essa observação que eu queria fazer ao Luís, mas que acabei por não fazer, mas vou fazê-la assim, que é efetivamente o facto do grupo, quando ele manda os dançadores ao meio, será para refazer algum erro. Sempre. Porque só tem essa lógica, não é? Sim, sim. Normalmente os bons marcadores, e quando confiam nos dançadores, foi uma das coisas que nos disseram, é que só gostam de mandar ao meio no início e no fim. Pois. Mas eles sabem que há sempre ali, podem acontecer dificuldades, o erro é inerente à própria dança, como nos disse um marcador. E também é isso que a faz bonita, é esta capacidade de improvisação. Porque ela é espontânea também. Exatamente. Para além de ser marcada, é espontânea. Vai à vontade do marcador. E, portanto, quando alguma coisa corre mal, manda-se ao meio, uma ou duas vezes, até as coisas estarem mais calmas. E depois retoma-se. Mas, efetivamente, em contextos informais ou formais, com grupos de dançadores muito entrosados e que conhecem bem a dinâmica da dança, não é muito normal, a não ser que seja específico da própria construção coreográfica do marcador, que haja muitas vezes esse mando. Por exemplo, nós vimos um marcador excepcional, o Carlos Alves, em certas coreografias que ele faz, não é? Quando se lembra de fazer determinadas figuras coreográficas, tem necessidade, como são figuras muito complexas, e para elas prosseguirem é necessário que se vá ao meio para se retomar depois aquela figura complexa. Mas é nessas circunstâncias, porque noutras, em que opta por outras figuras, já não faz isso, não é? Claro. Já não faz isso. Muito bem, muito interessante. Na sua cooperação, na análise individual das danças registadas, houve um glossário que foi criado. Fale-me dessa experiência e, sobretudo, algumas palavras que foram registadas no glossário. Sim, nós fomos fazendo. Primeiro houve um trabalho que eu e o Luís desenvolvemos, que foi legendar todos os vídeos formais de contradanças e quadrilhas que registamos. Porquê os formais? Porque nós pudemos filmar com outros meios e, portanto, havia um microfone para o marcador e é possível perceber as marcações e porque se torna mais fácil perceber a estrutura da dança. E fizemos, então, a legendagem. Foi um trabalho muito difícil, depois o Luís teve que a colocar nos vídeos e foi exigente, às vezes não era fácil perceber, sim. não é? Mas depois percebemos que muitas vezes os marcadores dizem coisas ao longo da dança, ou cantam, porque podem cantar, que não são obrigatórias de dizer. Há certos mandos
que são fulcrais para que se altere a dança, para que a dança evolua. E então, o que é que percebemos? Que era importante termos no nosso livro também um glossário desses termos, muitos termos afrancesados, depois a Daniela poderá falar sobre isso, porque estas contradanças e quadrilhas têm uma origem europeia e muita influência francesa, muitos termos afrancesados, au contraire, en avant, que às vezes aparece como en avant, marcantes, o termo marcantes, porque, nomeadamente em sinfãs, a estrutura da dança é de 8 pares sempre. Eles até acham uma heresia, e no contexto de sinfãs, quando grupos de outro sítio dizem podem ser menos pares, porque a dança em sinfãs está estruturada exatamente assim, em 8 pares, que dançam em cabeceiros, fazendo uma espécie de um quadrado. Cada cabeceiro são 2 pares, 4 dançadores, e os nomes que se dão aos cabeceiros também são diferentes. Portanto, o cabeceiro em que está o marcador e o cabeceiro em frente são os cabeceiros marcantes, que deve vir do francês marquant. E os cabeceiros que estão laterais ao marcador são os segundos ou les autres, não é? De les autres. Portanto, há muitos termos que vêm do francês. O balancé tudo, depois dá tudo meia volta, no contrário dá tudo meia volta, ao seu par volta, cabeceiros em frente e os de lado em cabeceiros, marcantes em frente e os de lado em cabeceiros. Portanto, são imensos as marcações. E nós... Mais ou menos quantas palavras conseguiram? Não lhe sei dizer, mas muitas. Sim. Porque em cada grupo não podemos chamar palavras, são frases ou pequenas expressões. Muitas vezes frases completas. Mas depois ainda há, por exemplo, enquanto os marcadores estão a fazer figuras que se repetem e não é preciso mandar, muitas vezes os marcadores improvisam quadras jocosas, outras vezes vão mandando frases de improviso, até sobre o que se está a passar no momento, não é? Portanto, a diversidade é muito grande. Nós escolhemos fazer no livro, por registro que nós fizemos de vídeo, apenas o glossário dos mandos que dão entrada a uma mudança de figura coreográfica. Foi a nossa opção. Muito bem. Interessante essa técnica. Vamos pegar aqui no CD e no livro e a Helena vai, portanto, porque vamos falar efetivamente do apoio que receberam através deste projeto, da EDP. Portanto, fala um pouco o que é que o livro representa, o que é que o livro contém, o CD, e depois, foi importante, efetivamente, terem sido escolhidos, o vosso projeto ter sido escolhido pela Tradições EDP para, efetivamente, realizar este trabalho. Sim, o nosso projeto é mais do que isto que está aqui. O nosso projeto é mais do que isto e teve várias fases. A primeira foi de contacto com os diferentes grupos informais, orquestras tradicionais, para começarmos a pensar onde poderíamos encontrar contradanças ainda. A segunda fase foi de registro. Começámos pelos registros formais, que são aqueles que estão efetivamente neste livro. O livro tem uma primeira parte introdutória sobre as pessoas, vai tendo umas fotografias, sobre as pessoas que efetivamente nos ajudaram e que nós entrevistamos, muitos marcadores. Tem ainda, antes disso, uma primeira parte
de contextualização histórica sobre as contradanças e quadrilhas, e depois então os testemunhos das pessoas, em que nós refletimos sobre o que se passava, digamos assim, há uns anos, o que as pessoas nos contaram sobre o passado, o que se passa hoje em dia e precisamente o que poderá vir a acontecer no futuro. No futuro, sim, sim. Depois, passamos para a fase mais coreológica, em que temos as estruturas, as estruturas coreográficas e as figuras coreográficas, em geral, como o Luís disse, e depois, grupo a grupo, fizemos uma leitura do registro de cada uma das contradanças que fomos fazendo, que termina sempre com um glossário. Um glossário. E depois ainda temos, finalmente, aqui mais para a frente, o trabalho feito pela Daniela, que foi de transcrição para partitura das diferentes melodias de contradanças e quadrilhas. Portanto, basicamente o livro é isto. Muito bem. E o CD? O CD é um bocadinho diferente. Há muitas gravações de contradanças, os grupos folclóricos têm muitas, há grupos de música tradicional que também fizeram várias gravações. O que é que acontece? E muito bem, normalmente tem o som dos marcadores, que é muito interessante, muitas vezes até musical, é muito subjetivo, depende de cada um. Só que nós percebemos que, às vezes, para se dançar noutro contexto, quando não há uma orquestra que esteja connosco, se pode na mesma dançar uma contradança se houver uma que não esteja marcada. Então, o que nós fizemos foi uma coisa... Pronto, foi exatamente isso. Foi olhar para o CD para as contradanças que encontramos e tentar registar algumas numa versão curta e noutra mais longa, para que possam ser dançadas mesmo quando não há uma orquestra, embora não tenha nada a ver a dança com uma orquestra começada e acabada quando o marcador assim decide e em consonância com a orquestra. Mas foi essa a nossa perspectiva, é um trabalho do NEIFUP, estão aqui os nossos colegas que o fizeram, e com a nossa interpretação. Muito bem, muito bem. Pronto, efetivamente, a única coisa que distingue o nosso CD, além de ser a nossa interpretação e nós gostarmos muito dela, obviamente, é que não há qualquer voz de marcador aqui. É deixada a liberdade para quem quiser ver os vídeos que estão no site que nós criámos também para o projeto EDP Tradições, www.contradancasequadrilhasnefup.net. Pode ir lá ver, tem as legendas em todos os vídeos, pode, tendo o nosso livro, pode também encontrar aí as marcações já especificadas de acordo com as figuras coreográficas que elas introduzem e pode tentar marcar. Portanto, a nossa ideia é deixar também que outras pessoas que se interessem pelo assunto, que ouçam, que investiguem e que depois que tentem marcar com uma música que não tem marcador. Embora vários marcadores nos tenham dito que começaram a aprender a marcar ouvindo as antigas cassetes, quando não tinham um tocador. Ou seja, ouvindo os outros marcadores. Ouvindo os outros marcadores. Também é importante, mas a partir de certa altura é importante ter a liberdade, que hoje em dia já é mais difícil de encontrar uma pessoa que a toque, não é? Ter a liberdade para mandar já numa fase posterior em que já se aprendeu alguns mandos e é preciso tentar marcar. É preciso agir. Não é? Em relação ao projeto, portanto, além do site, o que é que nós nos propusemos? Fazer o registro, criar o site, criar um livro sobre a dinâmica deste registro, criar um CD, que temos agora também aqui, com a nossa interpretação de algumas destas melodias
e criar também um documentário que só foi antes estreado em Sinfãs, porque ainda não conseguimos fazer a estreia devido à situação pandémica, mas que vamos também levar a todos os concelhos. Este livro, nós esta semana já o estivemos a distribuir, porque os concelhos de Baião, Marco, Rezende e Sinfãs foram nossos parceiros também, e já os estivemos a distribuir pelos concelhos. Vão agora chegar aos grupos e às pessoas que nós entrevistamos. Acima de tudo, nós também criámos eventos de oficinas, tanto aqui no Porto como noutros locais, para que as pessoas comecem a perceber qual é este património, que hoje em dia só existe nesta zona do Oriense e do Monte Muro. E, além disso, também criámos um evento em que reunimos os grupos que trabalharam connosco. Para quê? Para que os grupos percebam a riqueza do património que têm e a necessidade de não terem receio de mostrar a dança como ela é, ao improviso, com erros. Pusemos toda a gente a dançar com toda a gente, todos os grupos, a dançarem as danças uns dos outros. Criámos uma orquestra para aí com mais de 50 músicos. Foi um momento também espetacular, que fez parte também do projeto. A nossa ideia agora era, e continua a ser, continuar com as entrevistas, continuar com os registros informais de contradanças e quadrilhas. Ela ainda é dançada, vamos a ver se continuará a ser depois deste período em que as pessoas pararam, e se calhar muitos dos marcadores já não vão estar disponíveis para isto, a maior parte são mais velhos, mas ela ainda é dançada em contexto informal, tanto ali pela zona de Sinfãs, Castro Daire, Alvarenga, como também, de vez em quando, aqui na Casa do Sinfanense no Porto, quando as pessoas são um bocadinho espicaçadas para isso, porque já não é tão comum, mas ainda muito informalmente e muitas vezes em Lisboa, porque ainda há grupos de Castro Daire e de Sinfãs, de muita gente que vive em Lisboa e que continuam a dançar as contradanças. Elas, se calhar, sobrevivem hoje à conta de muita gente que já não vive na região de Sinfãs, mas que veio de lá e as trouxe. Portanto, em Sinfãs elas chegam quando? Quando vêm as pessoas de Lisboa, quando vêm os imigrantes, quando vêm as pessoas do Porto, e aí surgem as contradanças. Em Lisboa, sempre que há um baile e ainda há bailes, elas acontecem. Vamos ver agora, depois da pandemia, se conseguimos fazer isso e como é que elas sobrevivem no concelho de Sinfãs. Mas, de facto, só podemos fazer isto porque tivemos o apoio tanto dos municípios, mas, acima de tudo, da EDP, que às vezes, antes de nós precisarmos de alguma coisa, eles próprios percebiam o nosso interesse e a nossa vontade de fazer e eles próprios nos diziam: vocês vão precisar disto, nós vamos vos providenciar. Portanto, foi de facto um apoio extraordinário. Muito bem, Helena, muito obrigado. Obrigada eu. E vamos agora continuar então com mais um tema musical das contradanças e das quadrilhas do Oriente. Já voltamos. Até já.
Estamos de volta com as conversas aqui no Cultura em Movimento. Estamos no Porto, estamos com o NFUP. Portanto, estamos com este belíssimo projeto que são as contradanças e as quadrilhas dorienses. A Daniela Leite Castro é sócia do NFUP e da Associação Portim Galoise. Sim. É responsável pela transcrição das partituras deste projeto que estamos hoje aqui a falar. É licenciada em composição musical, penso eu, pela ESMAI, e é compositora, arranjadora, é música, é performer, enfim, é uma mulher da música. Sim, sim. Gosta de música? Gosto de música e das artes em geral. Isso das mesmo. artes de palco, sobretudo. Muito bem, muito bem. Portanto, no NFUP integra o elenco dos espetáculos e é responsável por vários arranjos musicais para o repertório das cantadeiras. Aqui, a harmonia, o canta-vozes, é-lhe muito particular também. Exatamente. Daniela, portanto, como já se falou aqui pela Helena, foi responsável pela transcrição das partituras, das melodias de contradança e quadrilhas. Explique-nos um pouco para que também o público que nos vai ver e toda esta comunidade ligada às tradições culturais e populares portuguesas, como é que se faz uma transcrição de uma música ou qual o empenho que se tem que ter e a sua realização? Uma transcrição é algo bastante simples, no seu entender. Temos uma tradição oral, ouvimos e depois tem que ser transcrita Isso musicalmente. mesmo, isso mesmo. Como se fosse a falar, se alguém estivesse a escrever a nossa conversa. Isso mesmo. O mesmo será, mas em termos musicais. Obviamente a linguagem é um bocadinho diferente. Nós tínhamos uma série de contradanças registadas, tanto na recolha que se fez, como também de outros grupos que enviaram e que temos acesso, e fizemos uma seleção de algumas a fazer transcrição, porque são imensas e, na verdade, acho que é um repertório sem fim, por assim dizer, e já passarei a explicar porquê. Então, o processo da transcrição é realmente escutar as músicas através das gravações, ou mesmo, eventualmente, num próprio evento. No meu caso, foi apenas pelas gravações. E, a partir daí, transpor tudo aquilo que ouço, que é praticamente a melodia, para a música. Para a música, exatamente. O processo de seleção realmente foi de acordo com também o CD, aquilo que tivemos no CD, como as que pareciam mais variadas. Como eu disse há pouco, as contradanças são um repertório sem fim. Isso deve-se às características da estrutura da música. Deixe-me aqui fazer-lhe um parênteses. Está-me a dizer que as contradanças são um repertório sem fim. Mas o facto é que nós estamos habituados a ver meia dúzia delas. Mas são. Mas sem fim. Mas ainda bem que o diz, não é? Exatamente. Eu acho que se prende com o que tanto o Luís como a Helena falaram, de que as contradanças têm vindo a desaparecer, infelizmente. O Douro continua a mantê-las de alguma maneira. E também porque vocês abraçaram este trabalho. Exatamente. E têm esta noção, não é? Exatamente, exatamente. Mas realmente são sem fim pelo seguinte. Tem uma estrutura muito básica, todas elas. Em termos musicais diz, por exemplo, um A e um B. Significa que há duas frases musicais diferentes e elas são repetidas. Muitas vezes a primeira frase é repetida duas vezes e a segunda repetida duas vezes também. E são o que eles dizem muitas vezes são frases de 8 tempos ou 16, consoante os sítios. E também quem toca dizem de maneira diferente. Há várias formas de contar. Claro, claro. E como temos apenas duas frases que são repetidas várias vezes, cada uma duas, mas eternamente, no ciclo, sim. Para justificar a dança, realmente muita música cabe aí. Pois. Muita música cabe aí. E o que é que acontece, ouvindo uma série de contradanças que nós fomos vendo e depois também transcrevendo? Existem contradanças que são muito parecidas, em termos musicais, entre elas. Ouvimos que aquela só muda uma nota ou muda o fim da frase, qualquer coisa assim. E por isso é que eu digo que são sem fim, porque a partir do momento em que um determinado música toque, pode alterar qualquer coisa que já parece outra contradança. E é muito parecida com a outra.
Como há uma série de outras músicas até tradicionais e populares no nosso repertório nacional, por assim dizer, que também podem ser usadas para a contradança, desde que encaixem em termos métricos e dos tais 8 ou 16 tempos em cada frase. E em termos de transcrição, realmente depois a seleção foi feita a partir daquilo que nos dava mais variedade. Por um lado, há algumas contradanças que são realmente muito conhecidas. Há talvez 3, 4 delas que são realmente mais famosas, são mais tocadas. Há muitos grupos que as tocam regularmente. E depois também selecionamos, querendo trazer outras que não são tão tocadas ou então que não são dançadas. Por exemplo, temos no CD do José Alberto Sardinha nitidamente algumas contradanças e que se chamam contradanças, mas são tocadas ou foram tocadas, a maior parte delas por tunas em que o andamento está muito mais lento. Então nenhum de nós imagina uma contradança a ser dançada assim. No entanto, a melodia realmente tem as características de uma contradança. E também por essas razões nós escolhemos transcrever algumas dessas contradanças. E foi assim, um bocadinho de tudo, só para dar variedade, porque realmente é apenas um mero registro. E como eu disse, é um repertório infinito. E quem os toca no Douro saberá isso. E saberá que pode ser também modificado. A Helena, há bocadinho, salientou aqui o glossário. As imensas frases que o marcador aplica durante a dança para que ela tome forma, tome jeito e saia bela, não é? Saia belíssima. Portanto, como é que foi para si desenvolver esta contextualização histórica destas danças, destas marcações, no contexto europeu, sabendo que há frases com influência do francês? O primeiro passo que quero dizer é que realmente sou sócia do NEFUP, mas também pertenço a outra associação. Eu sei que eu estive a investigar. Portangaloise ou Portangaloise, se quisermos sim. dizer, porque é um termo francês, que já agora, porque a esquisitice do nome, ou escolher um nome em francês, porque é a primeira dança que se conhece, a Portangaloise, diz como a portuguesa, que está registada num livro sobre baixas danças da Margarida da Áustria. E essa é a portuguesa. E claro que é de grande interesse pensar, como assim há uma baixa dança que se chama a portuguesa? Quem é que a dançou ou de onde é que ela veio realmente? Mesmo. E por causa desse nome fizemos essa referência na associação. E nessa associação nós trabalhamos precisamente danças antigas. E passo a explicar danças renascentistas e barrocas. Que é a partir daí, do Renascimento sobretudo, que temos registros escritos em que podemos realmente dizer como é que as danças eram dançadas. Há sempre um cunho de interpretação aqui. Claro. Porque como a coreologia lida, assim como a música tem sempre que ser descodificada depois. Isso mesmo. Há um código básico, mas uma pessoa pegando no corpo interpreta de determinada maneira e a outra de outra. E então, com estes dois pontos em comum, de gostar e dançar folclore e pertencer ao NEFUP, mas também pertencer à Portangaloise, onde investigamos e dançamos as danças antigas, tanto a Helena como o NEFUP, o Luís me convidaram a fazer este ponto de situação e porque é natural nós analisarmos isso. Surgiu muitas dúvidas de contradanças, é engraçado, e eu, pois, nós realmente fazemos muitas contradanças barrocas, sobretudo, e há muitas escritas, e é engraçado pensar como é que apareciam na altura, século XVII, XVIII, e agora no Douro ainda as temos. Então, a partir daí foi feita alguma investigação, algumas perguntas da nossa parte. De cruzamentos, não é? Pontos de cruzamento entre as contradanças da altura e as de agora. São contextos diferentes, e começo por aí, porque aquilo que se sabe da contradança vem do termo francês contredanse, mas que esse, por sua vez, vem do country dances. Country dances não significa contredanse. Aqui aconteceu qualquer coisa. E eu creio, vou arriscar a dizer que tem a ver com uma rivalidade sempre também entre a Inglaterra e a França na altura.
Os franceses sempre tiveram o seu quê de assim pomposos. Assim como também os ingleses, claro. Assim como os ingleses. Mas o termo que se conhece primeiro que apareceu é o country dances. E isso é curioso porque realmente nota-se que partiu de danças do país, danças do campo. Mais tarde, essas danças começaram a ser tão conhecidas porque havia reis e gente da corte que chamava muitos grupos do campo para virem dançar à corte. Ficavam fascinados, queriam sempre essa animação e aos poucos começaram a querer fazê-lo também. Houve aqui uma grande evolução, obviamente, e começaram a haver registros escritos de uma série dessas danças para serem passadas não às pessoas do povo, mas aos burgueses e nobres que já, obviamente, sabiam ler. Isso fez aí um ponto de viragem e uma evolução muito, muito peculiar nas contradanças, porque eu creio que elas conseguiram viver muito e ainda hoje as conhecemos também por isso. Ou seja, um misto entre tradição oral e registro escrito. Acontece que na França, depois de ter surgido essa questão das country dances, os franceses começaram a ter um meio de registar as danças, em geral, aliás, coreologia, de uma maneira muito própria e que funcionou muito bem. Eles encontraram um mapa de passos fantástico. Enquanto outros já tentavam, os franceses encontraram. E assim, eles quiseram ir buscar as country dances, porque eles próprios diziam, muitos mestres, que realmente era uma dança social fantástica que fazia muito sentido dançar na corte. Porque, obviamente, exigia interação social Isso entre mesmo. todos, era o que se queria. Isso mesmo. E assim foram feitos registros de country dances pelos franceses. Ao acontecer isso, não chamaram danças do povo ou danças do campo, danças como do campo, chamariam, sim. chamaram contredanse, como se fosse É parecido, country dances, se fosse imagina, um francês a dizer contredanse, ou qualquer coisa assim. E ficou contra a dança. Pronto, entretanto deu-se o cunho ou o significado de contra a dança no sentido de contrapar. Isso mesmo. Contrapar. Mas realmente vem das country dances. E o curioso nisso tudo é que essas, agora focando na parte francesa que leva aos mandos, como diz, como haviam registros escritos, sabia-se que na corte, obviamente, as pessoas estudavam em casa, com os seus mestres de dança, ou eventualmente ficavam a ver até poderem entrar. E, portanto, não temos referência de mandadores. Então, aí coloca-se a ideia. Mas, então, como é que surgiram estes mandos? Eu creio que, em qualquer ensaio, isto de uma perspectiva de um artista ou de quem dança, há alguém sempre a ensaiar. O mundo não se coordena sozinho. Há sempre alguém a liderar. Há líderes, exatamente. Coisa, e assim sendo, eu imagino que nos ensaios, o próprio mestre de dança fariam, haveriam mandos básicos. Não, agora à direita, à esquerda, agora voltinha, agora vai dar a mão. Agora vai tudo ao meio. Exatamente. E com esse tipo de coisas começaram a haver uma série de registros, já o moulinet, o balancé que também se usa. Sim, sim. Ao contraire, também, depois os cabeceiros, etc. Isso já não, do que sei. Claro, claro. Certamente daí, desse contexto de mestres de dança a explicarem aos cortesãos e mais à frente também, imagino, nas casas senhoriais, mesmo quando deixaram de haver mestres de dança, também existiria alguém que sabia mais das danças e que as ensaiava dessa maneira e assim mantiveram-se os mandos, de alguma maneira, e é curioso como esses mandos passaram para o povo. Ou melhor, eu acho que o povo já os tinha, vou ser sincera. Claro. Agora, assim como o povo influenciou a corte também influenciou o povo, não é? Há sempre os dois lados. E eu creio também, por causa da imigração que sempre houve para a França, que manteve-se muito este registro francês. E, então, para terminar... Mas deixe-me fazer-lhe aqui um parêntese para eu... Ouvi sempre dizer, em alguns tutoriais de alguns grupos de folclore ou apresentações em palco, que as contradanças,
tinham a ver com as invasões francesas? Elas já vêm muito atrás disso. Mas as invasões francesas vinham, claro que vieram, estiveram em Portugal, presentes, claro. Eles dançavam, mas com quem? Traziam mulheres e isso acabou por ser auditível para o povo português e ficou-lhes na memória. É por aqui que poderemos fazer esta análise? Talvez, isso, em relação às invasões francesas, sabe-se sem dúvida que deixaram uma marca. Sim, claro. Para o bem e para o mal. Pois. Não há registros escritos que digam que eles vieram aqui, que estiveram a dançar e a passar a sua cultura. Sim. Agora, creio que é inevitável fazê-lo. Pois. E já havia também um processo de globalização, ainda que menor, há séculos atrás. E as coisas passavam-se de países para outros. Pois. Agora, posso afirmar o seguinte, há contradanças em todo o lado. A América Latina também tem. Isso mesmo. Os orientais também as têm. E não creio que fomos todos influenciados pelos franceses. Não creio. Muito bem. Creio realmente que tem a ver com algo é ancestral, que surge de todos nós, de dançar as contradanças por serem assim tão sociais, tão necessárias. E, portanto, certamente as invasões francesas tiveram o seu cunho. A própria contradança tem esse Exatamente. efeito social, não é? Que é Exatamente. conviver, trocar a dança, trocar o convívio. Se calhar namorar. Enfim. Exatamente. Quantas vezes? Sem dúvida. Muito bem, Sim. muito bem. Uma última questão. Sente-se feliz aqui no FUP e por estar a colaborar neste trabalho? Então não se vê. Nota-se no seu rosto, mas queria que fosse afirmativo da sua parte. Claro. Claro que eu vejo isso estampado no seu rosto. Sinto-me e na sua expressão. Mas nada melhor do que ouvir da própria pessoa. E sinto-me também felicíssima e muito grata por poder também dar o meu contributo neste sentido, com a música ou com a investigação que tenho do outro lado das danças antigas. Porque acho que realmente o mundo só faz sentido quando nós fazemos as pontes entre as coisas e formamos uma rede. A mesma questão que coloquei ao Luís, era fundamental as comunidades educativas. Sim, eu reconheço que já tem alguma ligação à cultura tradicional, pronto, mas não era bom que houvesse mesmo uma disciplina que efetivamente a criança começasse já no ensino básico, ou se calhar até no pré-primário, a ter contacto com a sua tradição? É mais do que fundamental, é gritante o quão fundamental é. No entanto, é óbvio que há sempre outras prioridades para quem gera o mundo ou para quem gera a educação. Claro. É curioso me estar a perguntar isso, porque na corte era fundamental dançar. Quem não dançasse era rejeitado. E os franceses também foram longe nisso, em que o Luís XIV, realmente, se não dançasse, era banido da corte. Ou se era dançasse excluído mal. automaticamente. Chegava a este ponto, dançar mal, sai da corte. E portanto, é curioso pensar como é que eles viam que era tão necessário dançar. Dançar fazia parte da postura de cada um, como da componente social. Era básico. E o Luís diz, e bem, e a Helena também, deveria haver na escola. A dança é básica. Não exige dança mais além, mas este tipo de danças sociais. Todos temos que fazer. E, sem dúvida, a partir da pré-primária seria necessário. Infelizmente, eles ainda não veem isso dessa maneira. Há outras prioridades, como disse, mas felizmente já vai havendo gente que tenta claro. fazer o que pode dentro do seu meio, como o Luís disse, que tentou com os alunos e viu que é imediato. Mesmo quem diz, não gosto de dançar, eu não sei dançar, sente-se impelido a fazê-lo e há qualquer coisa que traz uma felicidade ao de cima. Muito bem, Daniela, foi um prazer falar consigo. Obrigado. Obrigada. Bom, foi um prazer estar com estes 3 amigos do NFUP, o Luís Monteiro, a Helena Queiroz e a Daniela Castro. Portanto, foi um prazer estar aqui, nesta conversa bastante interessante sobre o projeto Contradanças e Quadrilhas de Orienses e, portanto, já sabe, acompanhe sempre o Cultura em Movimento na rádio do Folclore de Portugal TV. Obrigado.